Meu nome é Ana Maria de Castro Castelo Branco, sou nascida em Teresina, no Piauí, em 23 de outubro de 74, faço 50 anos esse ano. Mas nós somos nordestinos há muitas, muitas, muitas gerações. Então, meu pai é piauiense também, minha mãe é pernambucana, avós ou piauienses ou cearenses. Então, somos nordestinos mesmo. Minha infância foi em Brasília, sou 12 anos mais nova que a minha irmã, 10 anos mais nova que meu irmão. Muito cedo eu comecei no balé, que foi uma paixão até os 18 anos. E foi quando eu percebi que eu não ia ser uma grande bailarina, então era melhor tomar vergonha na cara e vir fazer outra coisa. Muito nova, eu decidi que eu queria ser criativa publicitária, e eu sempre fui muito ligada às artes, muito, a desenho, a escrever. Com 37 anos, começou a me amolecer um pouquinho essa ideia de ter filho. Então eu tirei o dia, eu falei para o meu marido, ó, se engravidar, engravidou, se não engravidar, tudo bem. Aí, 20 dias depois eu estava grávida, e aí eu perdi o primeiro bebê, aí o médico tive que fazer curetagem, o médico pediu para evitar 3 meses, a gente evitou, mas 2 meses depois eu estava grávida do Matheus, e quando o Matheus tinha 4 meses, eu engravidei da Helena. As pessoas acham que aqueles exames são garantidos. Eu não fiz exame invasivo, porque eu não quis fazer, porque já tinha perdido o primeiro, né? Esses exames invasivos são um pouco abortivos. E eu e meu marido, a gente teve uma conversa muito clara sobre, ó, eu não vou fazer esses exames, que dão certeza, porque se tiver alguma deficiência, eu não vou tirar. Falou, tamo junto? Ele falou, tamo junto. E eu tinha uma intuição muito forte que ele tinha síndrome de Down. O exame mais próximo, assim, de dar certeza, eu fiz um exame que chama Oscar, que eles cruzam os dados de sangue com os dados de ultrassom, mandam para os Estados Unidos, e aí vem porcentagens para diversas síndromes. E a minha porcentagem para síndrome de Down era 1 em 3.750. E aí até o obstetra falou, Ana, isso aqui é um não para todas as síndromes, nem esquenta a cabeça, não precisa fazer exame invasivo nenhum mesmo, não. Então, eu já tinha essa intuição muito forte. As primeiras 24 horas em que ele ficou no meu quarto, ficou claro para mim que ele tinha alguma questão. Eu não identifiquei os traços da síndrome de Down. Os bebês hoje nascem já, né, com o olho aberto. Ele era um bebezinho mais passivo, mais quietinho, mamou no peito e tudo, mas já me chamou atenção. Aí, 24 horas depois do parto, o obstetra entrou no meu quarto, fechou a porta e ficamos esperando. Ele ficou esperando meu marido vir, que meu marido estava no restaurante, bebendo, fumando charuto com os amigos. Primeira pergunta, ele é saudável? Ele está correndo algum risco de vida? Falei, não, ele é extremamente saudável, por isso a gente nem identificou a síndrome do parto, porque a saúde dele é excelente, não tem questões. Aí a minha segunda pergunta foi, um dia ele vai sorrir? Ah, ele falou que sim, sim. Aí eu fiz a promessa para o Matheus que eu ia ficar 60 dias sem pesquisar nada, que eu só ia ser mãe dele, porque eu sabia. Os médicos falaram, ó, a gente vai te dar um remédio para dormir, a gente recomenda que você não fique acordando à noite para dar o peito, deixe com a enfermeira, porque você está passando por um baque, seu leite pode secar, a gente recomenda que você durma. Eu não tomei. Eu, sim, uma dúvida que eu tinha, assim, se ele teria dificuldade para me reconhecer como mãe dele. Tendo uma excelente babá, que está com a gente até hoje, quando ele nasceu, eu era dona de agência, eu saí, falei com o meu sócio, falei, cara, aí não vou dar conta, não vou dar conta, então eu quero dar um tempo, eu quero estudar a síndrome de Down, aquele começo de terapias, né? Eu não quero mais hoje voltar para aquela vida em que eu não encontro com eles. Naquela época, eu chegava, eles já estavam dormindo. Eles saíam cedo, meu marido levava eles para a escolinha, eu estava dormindo porque eu tinha chegado até muito tarde. Fim de semana, ou eu estava trabalhando fora, ou eu estava em casa, mas resolvendo pepino. Então, assim, não quero mais essa vida. Não quero mais para mim mesmo. Eu tive um burnout, né, agora na pandemia, enfim, foi uma loucura. E eu falo assim também, não sei, acho que a pandemia foi a cereja do bolo, né, mas são 30 anos dessa carreira. Para mim, a maior dificuldade de ser mãe de uma criança com deficiência intelectual é encontrar o equilíbrio entre vamos fazer terapia, vamos estimular, bora, 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 e o aceitar que você tem uma criança com deficiência. Então, assim, será que eu deveria fazer mais terapia? Será que eu deveria estimular mais? Será que eu deveria fazer mais, fazer mais? Ou será que isso não é uma neura de querer
fazer tudo possível para afastá-lo da própria deficiência. Sabe, é uma balança que eu acho muito difícil. Então, quando eu vejo ele tendo as dificuldades que ele tem, eu fico nesse dilema entre, ai, meu Deus, será que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer? Ou, cara, ele é uma pessoa com deficiência. Você não vai fazer milagre, você tem que aceitá-lo, né? Muito cruel. Esse fim de semana mesmo, né? A gente é sócio de um clube aqui, a gente estava no clube, e aí tinha um menino lá, que é um menino que a gente sempre encontra, nós somos amigos, os pais dele, sempre tratou o Matheus bem. Mas tem o lance da turma, né? Ele estava com outros dois amigos, e estavam tirando sarro do Matheus, que não estava fazendo absolutamente nada. O Matheus é um excelente nadador. E ele vai para a piscina, ele fica, ele pula, volta, pula, volta, pula, volta. E só porque os meninos estavam juntos, os meninos estavam tirando sarro dele. Não sei, falar do futuro, não sei. E agora eu preciso rever. Eu preciso rever esse lado da minha vida. Mas esse está vazio. Essa caixinha do sonho está vazia. Eu falei das pessoas que maltratam o Matheus, mas assim, é muito raro, Patrícia, é muito raro uma pessoa que trate ele apenas como uma criança de 11 anos. Por quê? Tem os bullies, né? Mas tem a condescendência também, as pessoas que tratam ele como se ele fosse um bebê. Interessante. E é muito interessante como o Mar tem essa percepção. As poucas pessoas que se aproximam dele, como o Matheus, uma criança de 11 anos, ele se torna outra pessoa com essa pessoa, sabe? Ele tem uma percepção muito clara de quem ou não faz bullying ou não é condescendente. Esqueci a palavra que eu queria usar, mas enfim, com ele. É muito interessante. Uma coisa que eu gostaria é que, assim, que a gente, desse projeto, quando sai o livro, quando sai tudo, que tudo que a gente conversou aqui, o que outras mães falaram, saísse da nossa bolha, sabe, Patrícia? Porque a coisa que eu observo muito é que a gente fala, mas fica dentro da nossa bolha. E a gente precisa que pessoas atingir famílias típicas para diminuir cada vez mais e todas essas questões que a gente falou, do que os nossos filhos sofrem. Sabe uma coisa até que eu vejo assim, os ativistas antirracistas, né? As pessoas negras, os influenciadores negros, eles falam muito, poxa, eu não quero ficar sendo chamado para podcast, para matéria, só para ficar falando de racismo. Eu sou advogado, eu quero ser convidado para um podcast para falar sobre direito. Eu sou estilista, eu quero ser convidado para um podcast de moda. Não dá para me chamarem só para falar em novembro, porque é o mês da consciência negra. Então, sabe, dentro desse mesmo pensamento, de que a gente consiga furar bolhas e não ficar falando só mais dos mesmos e para as mesmas pessoas sempre.